Boa noite, vamos então dar início ao nosso bate-papo das quartas-feiras, né? Como sempre fazemos. Vamos primeiramente agradecer ao Pai da Vida pela oportunidade de nos reunirmos novamente no dia de hoje, agradecer pela semana, agradecer pela nossa família, nossa saúde, pedir a Jesus que permita aos bons espíritos nos inspirar, nos trazer a compreensão do pouquinho que vamos meditar na noite de hoje. Que a paz do Mestre faça presença no coração de todos que nos acompanham. Que assim seja. Como sempre, nós não podemos deixar de fazer a propaganda do nosso livrinho da Sara, Nós e o Mundo Espiritual. Muito bom mesmo. Uns tópicos fantásticos que nos chegou pelas mãos do nosso querido Nazareno Feitosa. Nosso muito obrigado ao Nazareno, né, e a Sara por nos proporcionar essas gotinhas de assuntos para a gente refletir. Muito bom. Então hoje, nós falamos semana passada sobre cura, sobre doenças, né? E hoje o tópico do livrinho é sobre milagres. Um tópicozinho curtinho, mas que traz algo que nos faz refletir bastante sobre algumas práticas, né, que se promovem mundo afora. Então vamos ver o que a Sara nos diz nesse tópicozinho aqui, ó. Os espíritos informam que não existem milagres, tá? Mas mecanismos naturais com manipulação de energias quando as condições são favoráveis. Vamos fazer bem devagarzinho para a gente entender isso aqui. Na maioria dos milagres em que ocorrem curas, estas são momentâneas, com efeitos de curta duração. São produzidas pela dinamização das energias profundas de alguém que é levado a um estado de superexcitação através de vigorosa atuação altamente indutora do milagreiro. É fácil observar como essas pretensas curas ocorrem num verdadeiro palco onde a fé é o ingrediente para a dramatização. Passado aqueles momentos, tudo volta ao que era antes. É claro que há casos de curas definitivas, quando a fé é profunda e verdadeira e quando há merecimento. Olha só, vamos fazer uma paradinha para a gente conversar um pouco. A Sara nos diz que os espíritos nos informam que milagre não existe. Dentro da doutrina espírita, a gente estuda também, principalmente na Gênese de Kardec, que a ciência consegue explicar tudo ou quase tudo que acontece, né? A natureza não dá saltos. Até aí, beleza. Mas a doutrina espírita nos ensina também um tópicozinho que nós vamos colocar aqui para ficar mais fácil nós entendermos esses fenômenos da cura. O Espiritismo nos ensina que o espírito, ao reencarnar, ele molda o seu futuro corpo com os materiais disponíveis do fluido cósmico universal e, como molde, o seu perispírito. Então vamos lá. Ele tem uma maquete, que é o perispírito, que ele vai moldar o seu corpo físico. Beleza? Beleza. O corpo vai ser o projeto realizado, né? Ou seja, a cópia do perispírito.
Então, todas as células que formaram aquele corpo teve uma origem lá atrás, na manipulação energética dos engenheiros siderais, enfim, no perispírito do reencarnante. Então, nós sabemos que nesse perispírito estão as matrizes do nosso corpo físico. Até aí entendemos? Belezinha? Belezinha. Bom, quando a Sara nos diz aqui, que essas curas são produzidas por dinamização das energias profundas de alguém que é levado a um estado de superexcitação. Ou seja, nós mesmos produzimos em nós o acerto magnético na área doente do nosso corpo. Através do quê? Da nossa fé, do nosso merecimento, da nossa busca, da nossa vontade em querer se livrar daquele mal-estar. Por vezes conseguimos, por vezes não. Existem casos de doenças kármicas que são amenizadas, não curadas. E quando ela diz que essas curas são momentâneas com efeitos de curta duração, é porque ela é elaborada num ambiente de fé. Nós vamos ver mais para frente aqui. Onde a vibração do local colabora para que aquele efeito, se realize. A partir do momento que nós saímos daquele ambiente onde está jorrando vontade de se ajudar, vontade de se curar, e voltamos para a nossa vida mundana, é onde ela fala que é de curta duração. Porque nós dificilmente iremos conseguir manter o mesmo padrão vibratório que tínhamos naquele ambiente em que nós estávamos ali buscando a cura, através da prece, da meditação, ou ela diz aqui milagreiro, não vamos colocar assim a pessoa que conhecedor do magnetismo, que está ali ajudando a manipular essas energias, tá bom? Vamos continuar para a gente entender um pouquinho melhor. Não nos esqueçamos de que no nosso perispírito está a matriz de todas as células do nosso corpo físico. Vamos lá? Os fazedores de milagres, segundo a Sara, são pessoas que possuem grande poder de indução, uma vontade firme e pensamento dominador. Com esses recursos, em alguns casos, eles conseguem levar os que neles creem a dinamizar de tal forma seus próprios potenciais, a sua fé, a ponto de gerar transformações orgânicas e outras ocorrências que são vistas como milagres, ou seja, nós mesmos somos os nossos curadores. Entendemos agora? Por quê? Porque essa pessoa, ou esse facilitador, vamos supor assim, ele consegue dinamizar em nós as nossas potências através da nossa fé e transformar organicamente algo que está nos atrapalhando, que está nos causando desequilíbrio. Tá? E ela continua, olha só. Nos cultos ou missas de cura e pedidos de ajuda divina, a própria vibração do ambiente, poderosamente voltada para este fim, é um veículo que favorece essa potencialização das energias de que falamos, podendo produzir acontecimentos incomuns, é o que nós dissemos agora há pouco. O ambiente é propício, todos os que estão ali estão em busca da mesma coisa, se curar. Se escora na onde? Na fé, em busca de Deus, em busca de algo sublime, para se curar, para se ver livre daquele mal que lhe aflige. Muitos conseguem. Mas como ela disse no comecinho, os efeitos, por vezes, são momentâneos. Porque a partir do momento que saímos daquele templo,
que saímos daquela missa ou daquele culto e vamos para a nossa casa ou voltamos para o nosso cotidiano, a gente, como se diz, sai daquela sintonia. E por vezes, nem sempre, né? Não vamos por na maioria dos casos, né? O problema retorna. São poucos os que mantêm a permanência dessa cura. Vamos continuar com a Sara. É uma casa interessante isso aqui, ó. Né? Nos casos de expulsão de demônios, pode realmente acontecer de algum espírito obsessor achar mais prudente afastar-se daquela confusão. Olha o que ela coloca. Também há casos em que pessoas obsediadas são tão maltratadas pelos que as exorcizam que tais repercussões em seus obsessores que estes acabam perdendo momentaneamente a sintonia com elas. Tá? Não estamos aqui criticando de forma alguma. Nós estamos refletindo sobre milagres, à luz da doutrina espírita. Ora, nós, enquanto encarnados, vamos fazer uma comparação bem chula. Por vezes, uma pessoa inconveniente chega na nossa porta, da nossa casa ou do nosso templo, e a gente, com carinho, com educação, com jeitinho, queremos afastá-la dali, porque por vezes ela está atrapalhando o ambiente, ou tomando nosso tempo em nossa casa, nós temos outras coisas a fazer, ou ela está querendo algo que nós não podemos oferecer, nós já temos dificuldade em que essa criatura se afaste. Agora vamos imaginar se no lugar de chegássemos com educação, nós chegássemos gritando, ofendendo, dizendo que ela era filha do demônio, que ela é o Satanás, que ela tem que sair. O que vocês acham que ia acontecer? Né? Então, vamos nos colocar no lugar desses espíritos obsessores. Seria fácil nos afastar? Mesmo porque o espírito tem muito mais liberdade no plano espiritual do que nós aqui. Eles têm muito mais recurso do que nós lá de cá. Como que nós vamos expulsá-los? O que nos gabarita de fazer isso? De expulsar, seja lá o que for, ou encarnado ou desencarnado. Né? Ah, mas Jesus fazia. Jesus tinha uma força moral, né, incomparável, diferente da gente. Né? Vamos continuar com a Sara para a gente ver onde a gente chega aqui. Igualmente, há situações em que os espíritos obsessores ficam tão impressionados com toda aquela teatralidade, aquelas ordens imperiosas que lhes são dadas em nome de Deus, que acabam realmente se afastando de suas vítimas. Porque muitos desses espíritos estão muito grosseiros ainda. Então, com tantos ameaços, eles acabam se afastando. Mas, sempre tem um mas, né? Mas esse tipo de atuação não é saudável, porque o obsediado volta à sua vidinha de antes, sem ter aproveitado o episódio como alavanca para a sua evolução. E o que acontece? E o espírito obsessor vai continuar à espreita, aguardando nova oportunidade para recomeçar a perseguição com mais segurança. Aí aqui explica por que a doutrina espírita não expulsa o espírito. A doutrina nos ensina a conversar e a conquistar esse irmão. Com carinho, com açúcar na boca, né? Conquistá-lo, procurar saber o que está acontecendo com ele, por que ele chegou até aquele ponto, qual é a sua dor, qual é a sua realidade, né? O porquê que ele está
tentando cobrar aquela conta. Nós não vamos modificar o seu rumo, mas nós vamos entendê-lo. E colocando o Evangelho em gotas homeopáticas, né? Apresentando Jesus para ele, muitas vezes, muito deles não o conhece ou só ouviu falar, né? É que nós vamos conseguir convencê-lo de se afastar e buscar algo melhor, não expulsá-lo. Nós vamos convencê-lo. Essa é, como se diz, a tônica do tratamento espiritual, nas casas espíritas. Continuando. A melhor receita para esse tipo de problema é aquela que o mestre ensinou, ou seja, a reforma moral, a mudança nas atitudes e nas ações orientadas pelo Evangelho. Porque nós temos, no meio espírita, ainda existe, como se diz, acharmos que o obsediado é coitadinho, e não é. O obsediado não é coitadinho. Por vezes, o obsediado tem muito mais culpa do que o próprio obsessor. Então, nós temos que orientar o espírito e principalmente o obsediado para que ele mude suas atitudes, mude as suas ações, como Jesus sempre fazia, após uma cura ou após um processo desse de afastamento, vamos supor assim, de convencimento de afastar os espíritos. O que Jesus comumente falava às pessoas? Vá e não peque mais, para que não te aconteça pior. Lembram-se do Evangelho? Então, não adianta nós orientarmos o espírito, convencê-lo de que aquela atitude está prejudicando mais a ele do que o obsediado. Orientamos o espírito, mas o obsediado não muda, não é orientado para uma mudança. Ou vice-versa, orientamos o obsediado, não orientamos os espíritos. O trabalho da doutrina espírita, nessa técnica da desobsessão, é orientar os dois à luz do Evangelho, para que ambos reconheçam que o que estão fazendo ou o que fizeram, ele é o único prejudicado. Aí sim nós teremos sucesso no tratamento da desobsessão, não expulsando, ameaçando. Nós não temos moral para isso, né? E a Sara continua, nesse último parágrafo aqui, olha. Milagres nem Jesus os fez. Ele usou os seus próprios potenciais, sua energia, sua vibração de altíssima frequência e seus conhecimentos para realizar as curas e demais atos incomuns. Só que lá, em Gênesis da doutrina espírita, explica muito dos milagres de Jesus. Quem tiver dúvida, dá uma estudadinha. Ela é um pouco complicada para entender, mas está tudo explicadinho, caso a caso, né? Mas Jesus curava cego. Tá. Nós não acabamos de falar lá atrás que o nosso perispírito está a matriz, é o almoxarifado, onde está a matriz de todas as nossas células. O que Jesus fazia? Ele ia lá, moldava magneticamente aquela célula, colocava naquela parte que estava doente e restabelecia a visão. Ele fez isso com todo mundo? Não, só com aqueles que tiveram merecimento, né? Tanto que o Evangelho só conta os milagres, não conta as vezes que Jesus não curou, não é verdade? Outras ocorrências tidas como sobrenaturais são apenas inusitadas, nas quais são utilizados recursos da própria natureza, das leis naturais, manipuladas por espíritos, principalmente pelos elementais, né? Então, meus irmãos queridos, o tal do milagre, o nome milagre, né, que seria algo sobrenatural, ele vai contra as leis naturais de Deus. E a natureza não dá salto, nós sabemos disso, já
há muito tempo, não é verdade? Então, tudo tem um porquê. Nós queremos nos curar da nossa doença física, vamos procurar a causa dela. No Evangelho já disse, se a causa não estiver nesta encarnação, está na anterior, ou nas anteriores, né? Mas, normalmente, o nosso problema físico, na grande maioria, está nessa encarnação. Nós falamos esse dia na nossa casa. De onde vem a diabetes? Né? Pelo excesso de açúcar. Mas nós temos facilidade em deixar de comer doce. Difícil, né? E por aí vai. Apenas um tópicozinho. Então vamos procurar a causa primeiramente. Achamos a causa, vamos procurar eliminá-la ou administrá-la, para que aquele efeito também, quando nós já sabemos da lei de causa e efeito, cessada a causa, cessa o efeito, não é verdade? Ah, mas eu tenho uma doença kármica, eu posso amenizar. Posso amenizar, sim. É só buscarmos no Evangelho os N exemplos que temos lá. É kármico? Ah, é kármico, então eu tenho que sofrer. Não, Deus não quer ninguém sofrendo. Ele nos dá a oportunidade de reparação para administrarmos a nossa caminhada evolutiva. É diferente, né? Como diz a dor, é essencial, como diz, para a nossa evolução. Agora, o sofrimento é opcional. Tem muito mais coisa sobre milagres, mas nosso tempo é curto e já deu o nosso horário. Eu recomendo aos nossos irmãos espíritas, aos não espíritas também, que busquem na Gênese de Kardec as explicações para os milagres de Jesus. Vocês vão ver que é fantástico, né? Naquela época já se explicava. Muitas coisas que acontecem hoje a gente leva a conta de milagre, na realidade são fatos naturais, principalmente promovidos pelos espíritos, manipulando as energias da natureza, porque a natureza não dá salto. Deu o nosso horário, meu muito obrigado, um beijo no coração de todos, até a próxima quarta, se Deus assim o permitir. Fiquem com Deus.